amigos e amigas do Agro Connection! Estamos de volta para mais um vídeo trazendo atualização sobre o clima e as condições das lavouras de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Você quer saber se choveu nessa última semana? Quer saber como a atual situação do clima está afetando o potencial produtivo dos principais líderes produtores de soja e milho aqui nos Estados Unidos? Então, deixe o seu like, se inscreve no canal e lá no nosso Instagram, o Agro Connection, você encontra o link para participar do nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber imagens diárias da safra americana e pode também bater um papo conosco. Fique conosco, pois temos muita informação importante. Então, solta a vinheta! Bom, pessoal, vamos aos números do último relatório divulgado em 9 de agosto. Nesse momento, praticamente todo o milho, 95%, já atingiu o estágio de embonecamento e 56% já está enchendo o grão, que deu um grande salto com relação à semana passada em termos de porcentagem aí, 56%. Já temos também milho formando dente em vários estados, com 8% a nível nacional, e traremos mais informações detalhadas sobre isso na próxima semana. Com relação às condições das lavouras de milho, 15% está em estado excelente, o que se manteve com relação à semana passada, 49% está em condições boas, houve um aumento então aí de 2% com relação à semana passada, 25% em condições razoáveis, 8% ruins e 3% muito ruins. Se compararmos ao ano passado, nessa mesma época do ano, tínhamos mais lavouras classificadas como boas ou excelentes. Mais um reflexo aí das condições do tempo afetando o potencial de produção da safra 2021. Estados em destaque aqui são Illinois, Wisconsin e Michigan, com as proporções acima da média das lavouras em condições excelentes. E os destaques negativos, já não é surpresa para muita gente, vai para as Dakotas, com a maior porcentagem em condições ruins ou muito ruins. Já para a soja, 91% das lavouras já atingiram o estágio de florescimento, 72% das áreas de soja já tem o canivete sendo formado, também um grande salto aí com relação ao que divulgamos a semana passada. E com relação às condições das lavouras de soja, 12% está em condições excelentes, 48% condições boas, 27% razoável, 10% ruim e 3% muito ruim. Essas condições são muito parecidas com as da semana passada, então enquanto observamos aí um leve aumento das condições boas ou excelentes para o milho, para a soja observamos que o patamar está relativamente estável com relação à semana passada. Com relação aos preços, o milho fechou nessa terça-feira, dia 10 de agosto, a $5,50, um preço semelhante à semana passada, e a soja está a $14,47, houve um aumento aí com relação à semana passada. Bom, então aqui no cinturão do milho, em geral, temos bons rendimentos são esperados na maior parte, mas o tempo seco provavelmente prejudicou os rendimentos aí de ponta. E falando em tempo seco, vamos ver como o clima se comportou essa semana e o que vem aí pela frente. Bom, se olharmos o padrão de chuva nos últimos 7 dias, vemos que Minnesota, Nebraska, Kansas, o leste de Iowa, Wisconsin e o sudeste de Illinois receberam as maiores quantidades de chuva, em torno aí de 40 a 60 milímetros, o que são essas áreas em verde, amarelo e vermelho aqui nesse mapa que você está vendo. E como o Alexandre mencionou na semana passada, as ondas de calor voltaram também essa semana, com esse mapa aqui mostrando altas temperaturas, principalmente no Kansas e Nebraska, que são
as áreas aqui em vermelho no mapa, atingindo de 40 a 43 graus Celsius. Bom, para a próxima semana, esse mapa aqui está mostrando que as Dakotas não vão receber chuva. Missouri, Illinois, Michigan e Indiana vão ser os estados mais beneficiados com as expectativas de chuva para a próxima semana, o que são essas áreas em azul e roxo no mapa que estamos vendo aqui. Bom, agora vamos falar especificamente de cada estado. Então, Lucas, é com você. Conta como está a situação aí em Illinois, Indiana e Ohio. Olá, Fernanda. Olá, amigos e amigas do Agro Connection. Aqui na região leste do Corn Belt, nos últimos dias tivemos temperaturas um pouco mais amenas do que nas semanas anteriores, predomínio de sol e algumas pancadas de chuva localizadas, principalmente na região central e sul de Illinois, onde essa precipitação ficou na faixa dos 10 aos 50 milímetros. Para os próximos 7 dias, a previsão é de temperaturas mais altas. Hoje mesmo chegou a fazer 41 graus de sensação térmica e com pancadas de chuvas, no entorno de 10 a 60 milímetros. Com relação à condição das lavouras, o milho em Illinois deu um salto para a condição boa e excelente. 79% do milho no estado de Illinois é considerado bom e excelente, 11% a mais do que a semana passada. Esses 11 a mais são em relação ao que era considerado razoável, que agora está bom ou excelente. Essa semana a quantidade razoável é de 15% e de ruim, muito ruim, apenas 6%. Para os estados de Indiana e Ohio não mudou muito em relação à semana passada. Indiana, 74% está em estado bom ou excelente, 21% razoável e 5% ruim ou muito ruim. Ohio, 80% bom ou excelente, 15% razoável e 5% ruim ou muito ruim. Do milho nessa região, grande parte já atingiu o estágio de embonecamento, variando de 97% em Illinois até 93% em Ohio. E para o estágio de grão pastoso, já atingiu essa fase 66% da área em Illinois, 52% em Indiana e 51% em Ohio. Para a soja, a situação é bem parecida do milho. 78% da soja em Illinois é considerado boa ou excelente, que é também 11% a mais em relação ao último relatório. 16% é considerado razoável e 6% ruim ou muito ruim. Em Indiana, 70% bom ou excelente, 23% razoável e 7% ruim ou muito ruim. E Ohio, 73% bom ou excelente, 20% razoável e 7% ruim ou muito ruim. Com relação ao estágio de desenvolvimento, em Illinois 93% atingiu o florescimento, 91% em Indiana e 90% em Ohio. O estágio de formação de vagens já foi atingido em 71% da área em Illinois, 66% em Indiana e 72% em Ohio. Carlos, conta para nós como está a situação das lavouras e nos estados do Kansas, Missouri e Iowa. Olá, Lucas. Olá, amigos e amigas do Agro Connection. Bom, a semana que passou aqui para os estados do Kansas, Missouri e Iowa foi de boas chuvas, principalmente na madrugada de sábado para domingo. Também na segunda-feira pela manhã aconteceram algumas chuvas em locais isolados dentro desses estados. E essas chuvas aí variaram entre 10, 15, 20 milímetros até 50 milímetros em alguns pontos em Iowa. Para essa semana o que se espera são novas chuvas na sexta-feira e também ao entrar do sábado. Com isso se espera que o milho e a soja continuem se desenvolvendo muito bem nesses estados aqui mais ao sul e centro do Corn Belt. Em relação ao milho, 93% dele já está embonecado no Kansas, 96% no Missouri e também 96% em Iowa. Provavelmente no próximo relatório já atingiremos os 100% para todos os estados. Em relação ao estágio de grão pastoso, nós estamos com 62% no Kansas, 68% no Missouri e 64% em Iowa. Uma informação nova que temos agora no Agro Connection e que o USDA está liberando é em relação à formação de dentes. No Kansas agora nós temos 12%, no Missouri 4% e em Iowa 11%. Tudo isso muito atrás daquilo que se teve nos últimos 5 anos. E sempre é bom lembrar que esse estágio de formação de dente é o estádio de R5.
Em relação à qualidade dessas plantas na lavoura, o Kansas tem 65% entre bom e excelente e 26% razoável. O Missouri 70% entre bom e excelente, se destacando, aumentou muito em relação à semana passada. E Iowa 61% entre bom e excelente, com 29% razoável. Em relação à parte ruim e muito ruim, ela vai variar entre 7% ruim e 2% muito ruim entre esses estados. É mais ou menos por aí. Em relação à soja, 80% dela já está florescida no Kansas, 78% no Missouri e Iowa, sempre adiantado, 97%. Em relação à formação de vagens, no nosso Crop Tour aí vocês estão vendo algumas imagens e podendo acompanhar nossos vídeos. A gente tem muitas lavouras já com formação de vagens e também aparecimento de canivetes, porém o Kansas ainda está com 49%, o Missouri 48% e Iowa aí sim, que a gente viu muito no Crop Tour, 84%. Eu particularmente não lembro de uma lavoura em Iowa onde eu não pude ver canivete nessas nossas viagens. Em relação à condição dessas lavouras, o Kansas tem 60% entre bom e excelente, Missouri 62% e Iowa 60%. Então muito similar aí entre esses estados. A parte razoável, mais uma vez, também muito similar, 33% para o Kansas, 30% para o Missouri e 30% para a Iowa. A parte ruim muito ruim varia aí entre 6% a 8% para ruim e entre 1% e 2% para muito ruim. E a gente fica ansioso aqui para as próximas semanas, que são semanas pontuais, chaves aí para determinação do potencial produtivo em muitas regiões. Então vamos aguardar e ver se as chuvas que estão previstas aqui para o sul e centro do Corn Belt vão ocorrer ou não. Alexandre, como é que está a situação aí mais para cima? Como é que está Nebraska? Imagino que sempre muito bem por causa da irrigação. As Dakotas eu já não espero muito. Como é que está por aí? Olá Carlos, amigos e amigas do AgroConnection. A semana que passou aqui na região Centro-Norte foi de boas chuvas, principalmente aqui no estado de Nebraska e também na Dakota do Sul, que de certa forma surpreendeu. E já na Dakota do Norte, volumes muito baixos, girando em torno de 5 a 10 milímetros, o que piora o cenário naquele estado. Já a previsão para essa semana é ainda mais preocupante, pois aqui em Nebraska, que deve receber as melhores chuvas, estão previstos apenas 15 a 20 milímetros. Já nas Dakotas, entre 10 para a Dakota do Sul e apenas 5 milímetros para a Dakota do Norte. Falando das condições do milho, a maior parte do milho na região Centro-Norte já embonecado. Com relação ao grão pastoso, nós temos Nebraska liderando aí com 63% da área nessa condição, 44% para a Dakota do Sul e 20% para a Dakota do Norte. Temos também um cenário de formação de dente, onde aqui em Nebraska já temos 7%, e já nas Dakotas praticamente não iniciou o processo de formação do dente. Com relação às condições da cultura do milho aqui na região Centro-Norte, nós temos Nebraska com as melhores lavouras, sendo ela com 70% em condições boas ou excelentes. A Dakota do Sul se encontra na maior parte em condições razoáveis, com 41% nessa condição. E na Dakota do Norte, a maior parte da lavoura de milho está ruim ou muito ruim, com 47% nessa condição. Para o milho, o cenário foi de leve piora com relação à semana passada. Já na soja, nós temos o florescimento também praticamente em todas as regiões aqui dos 3 estados e a formação de vagens, Nebraska liderando com 83%, seguido pela Dakota do Norte com 73% e a Dakota do Sul com 67%. Já as condições de soja, Nebraska com ótimas lavouras, boas ou ótimas, 76% nessas condições. Na Dakota do Sul a maior parte está razoável, com 44%, e na Dakota do Norte metade, ou seja, 50% da soja está ruim ou muito ruim. O cenário da soja na região Centro-Norte teve uma piora com relação à semana que passou. E como que está aí na região Centro-Norte, Fernanda? Conta para nós. Olá, Alexandre! Então, para fechar o vídeo de hoje, temos os números aqui da região dos Grandes Lagos. Bom, em termos de embonecamento, 99% em Minnesota, 97% em Michigan e 92% em Wisconsin já atingiram esse estágio fenológico. Já para enchimento de grãos, temos 44% em Minnesota, 42% em Wisconsin e 41% em Michigan. Bom, com relação às condições das lavouras de milho, vemos aqui que Minnesota tem quase 25% das lavouras em condições ruins ou muito ruins, aí 24%, comparado a 40% em condições razoáveis e apenas 36% em condições boas ou excelentes. Já para Michigan e Wisconsin, a situação lá está muito melhor comparada a Minnesota. Temos aí
mais de 70% das lavouras, tanto em Michigan como em Wisconsin, em condições boas ou excelentes. Em ambos os estados temos 18% em condições razoáveis e menos de 5% em condições ruins ou muito ruins. Já com relação à soja, temos quase todo florescimento já atingido nos 3 estados, 98% em Minnesota, 96% em Michigan e 94% em Wisconsin. Já para a formação de vagens, temos 84% em Minnesota, também o mesmo valor para Michigan e 73% em Wisconsin. Bom, com relação às condições das lavouras de soja, os padrões também seguem bem semelhantes ao que observamos para o milho, com Minnesota aí grande parte, quase 25% em condições ruins ou muito ruins, 42% em condições razoáveis e 34% em condições boas ou excelentes. Já para Michigan e Wisconsin, a grande maioria, aí, quase 75% nos 2 estados em condições boas ou excelentes, 20% em condições razoáveis e 6% tanto para Michigan quanto para Wisconsin em condições ruins ou muito ruins. Bom, se você gosta dos nossos vídeos e quer nos motivar a continuar trazendo essas atualizações e fazer ainda mais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das nossas redes sociais através do AgroConnection. Lá temos postagens diárias de informações sobre a safra americana. E além disso, em parceria com a Rede Técnica Corporativa, estamos trazendo a 2ª temporada do Crop Tour na estrada com AgroConnection e RTC. Bom, fiquem ligados, pois ao longo dessa semana traremos os próximos episódios da série, que está imperdível. Você também pode acompanhar o AgroConnection através do site www.agroconnection.net. Bom, a gente fica por aqui, então stay tuned!